dia, bom dia! Estamos aqui em mais um programa Escolha Diferente. Quero saber se vocês me ouvem. E que legal descobrir aqui, mexendo antes de começar, como coloca nome na live. Agora dá para colocar parceria também, dá para colocar várias coisas. Bom, não sei se agora, mas eu descobri só agora. E isso é uma coisa que eu sempre via, né? As pessoas colocando o nome ali na live, aparecia fulano está ao vivo com o nome tal. E eu não sabia como fazer, então agora eu tô assim, nossa, que legal, consegui também. Acho que a gente também nunca presta atenção, né? Sempre vai ali no piloto automático para fazer a live e nunca vê as opções. Mas enfim, adorei saber disso. E eu tava até, né? Sempre quando eu vou fazer, tá chegando assim, final de semana, eu vou pensando o que eu vou falar, né, no programa Escolha Diferente, porque eu não consigo simplesmente abrir aqui ainda e começar a falar, né, o que vier na minha mente. Eu sempre tenho um tema que eu vou pensando ali ao longo da semana e não algo que eu planeje falar a live toda, mas pelo menos alguma coisa para eu saber sobre o que falar. E nesse final de semana eu estive num ritual de ayahuasca, que é algo que eu faço já desde 2017, não faço com tanta frequência assim, mas, mas desde 2017 eu venho nessa caminhada, assim, né? Foi uma das primeiras ferramentas que eu utilizei para autoconhecimento. E, e nesse final de semana eu estive em um ritual e, meu Deus, assim, foi incrível, porque realmente é uma ferramenta que traz muita percepção sobre nós mesmos, né? Abre ali um espaço que a gente começa a entender muita coisa que a gente tá vivenciando, a entender muita coisa sobre quem a gente é e com muita clareza, né? Num espaço de não julgamento, porque a gente está com a consciência expandida ali. Então as informações elas vão vindo assim, e é realmente incrível, incrível. E, e nesse final de semana eu me dei conta, né, do quanto eu ainda vivo no drama, né? E isso é uma coisa que, incrivelmente, eu não estava com essa percepção. Eu achei que eu tivesse já superado isso, né? Já tivesse, já tivesse passado. E realmente eu percebo que eu passei muitas, por muitas fases ali, já melhorei, já evoluí muito em relação a isso. Mas a vida é sempre isso, né? O caminho do autoconhecimento é sempre você perceber que você já saiu de um lugar e você está em outro, mas aí quando você olha para frente ainda tem um longo caminho a ser percorrido. E me ter essa percepção de que eu ainda vivo no drama, eu ainda me coloco muitas vezes no lugar de vítima. Foi uma puta caída de ficha, assim, né? Porque eu consegui entender diversas situações, diversas escolhas que eu tava fazendo na minha vida, baseada nesse lugar, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente consegue fazer novas escolhas. E, e ter essa consciência tá me fazendo refletir muito, assim, né? Me fez refletir muito ali durante a situação, porque daí eu comecei a visualizar diversas situações na minha vida que isso tava acontecendo ainda, me fez visualizar situações que eu já tinha
vivenciado e que eu não lembrava mais, porque era uma Luana que já não faz mais parte de mim, né? Com sentimentos que já não fazem mais parte de mim, até as memórias, elas parecem que elas vão se perdendo, né? E quando me veio isso, eu falei, gente, é verdade. Eu já fui desse jeito e eu não lembrava. E quando eu falo desse jeito, né, que eu já fui, eu tô falando de um jeito masoquista, né, de um jeito que de alguém que gosta de sofrer, assim. E quando eu tive essa percepção no ritual, e na verdade isso era uma consciência que eu tinha da minha vida, e eu não sabia como lidar com isso, né? Mas eu percebia que quando eu estava em situações, principalmente de relacionamento, eu quando os relacionamentos não davam certo, assim, eu meio que gostava de ficar na fossa, né? Eu gostava daquele sofrimento, eu gostava daquela energia ali de, ai meu Deus, como eu sofro, como eu gosto dessa pessoa, e essa pessoa fez isso comigo. Eu gostava, eu sentia um prazer pela dor, né? E, e muito tempo eu tive essa percepção de como eu sentia esse prazer, mas é algo que estava tão enraizado, assim, que eu não conseguia nem me desvencilhar disso, nem imaginar uma vida diferente disso. E depois, quando eu comecei, né, nesse processo de autoconhecimento e de trabalhar com diversas ferramentas e receber muitos atendimentos e me atender muito, isso foi se dissolvendo e era algo que eu não lembrava. Mas existia muito forte isso, né? E quando vinha essa questão da dor e do prazer dela, vinha muito um julgamento meu também, de tipo, ah, eu tô sofrendo porque eu mereço estar sofrendo, né? Eu mereço estar passando. Lógico que tudo muito inconscientemente. Mas ali na hora que você tá sentindo, né, vão vindo algumas falas, algumas sensações. Então, o quanto que a gente tá vivendo ali num padrão de merecimento ou não merecimento, né? Porque quando a gente fala que a gente merece sofrer, e eu até me peguei questionando isso, né, durante o ritual, porque o merecimento ele tem muito um peso religioso, né? Um peso de um Deus punitivo também, né? Que escolhe quem que vai receber coisas boas e quem vai receber coisas ruins. Ou em que momento você vai receber coisas boas e em que momento você vai receber coisas ruins. Aquela velha história, né, do Papai Noel. Se você foi uma boa menina, durante o ano, você vai ganhar um presente de Natal. Se você não foi uma boa menina durante o ano, você não ganha um presente de Natal. Então, essa coisa do merecimento e não merecimento, ela é muito enraizada na nossa cultura, né? É tudo muito condicionado com base no que a gente vivenciou, nas nossas escolhas. Então, se a gente, por exemplo, faz uma escolha que as outras pessoas julgam que não são legais, vem um julgamento assim de tipo, nossa, ela merece estar passando por isso, né? Porque olha o que ela fez. E na verdade são tudo escolhas. Não tem essa questão de merecer ou não merecer. São simplesmente as nossas próprias escolhas, né, que fazem com que as escolhas futuras sejam construtivas ou sejam destrutivas. Não é porque existe um Deus que está punindo a gente, um universo que está punindo, não. É simplesmente a gente está recebendo aquilo que a gente está escolhendo para a nossa vida, mesmo que muitas vezes inconscientemente. E isso sempre foi algo muito pesado para mim,
ter essa percepção de Deus, né? E é algo que eu venho ressignificando também ao longo desse meu caminhar em relação ao autoconhecimento, porque sempre foi algo, a imagem que eu tive de Deus sempre foi aquela coisa muito, né, muito religiosa, de que tem um Deus que fica lá em cima controlando todo mundo e brincando com as pessoas ali na Terra, de você vai fazer isso, você vai encontrar essa pessoa, você vai agir dessa forma, né? Até me questionava muito sobre a questão do livre-arbítrio. E me pegava muito isso de Deus determinar, né, quem vai receber o que, é, se você vai para o céu, se você vai para o inferno, todas essas questões. E sempre isso foi muito pesado para mim. E ao mesmo tempo era muito aversivo. Só que conforme era aversivo, é porque era algo que eu acreditava de alguma forma, né? Então, porque tá lá, né? Tá lá no fundo da nossa mente. Então, isso eu tenho trabalhado, liberado muita coisa, muitas visões que eu tenho de Deus. Então, ainda para mim é muito pesada essa palavra Deus, né? Quando eu quero falar dessa entidade, né, desse ser, dessa energia, eu falo ou de universo, ou criador, ou fonte criadora, ou luz divina, porque para mim não tem esse peso de quando eu falo Deus, porque Deus ainda é de alguma forma para mim um ser punitivo, um ser que julga. E é a forma que a gente vivencia aqui na Terra, né? A maioria das pessoas, pelo menos a nossa cultura tem muito isso. Por que eu tô falando isso nem lembro mais. Mas da questão do merecimento e não merecimento, né? E o quanto essa questão de perceber que muitas vezes a gente não merece alguma coisa dificulta que a gente consiga aquilo que a gente está escolhendo, né? Porque se eu acho que eu não mereço, por exemplo, sei lá, ter um relacionamento saudável, porque por N motivos, eu não vou criar um relacionamento saudável na minha vida, né? Ou se, por exemplo, no meu caso, eu achava que eu merecia estar sofrendo e não porque eu tinha feito alguma coisa de errado ali, mas simplesmente por merecimento mesmo, né? De, eu mereço estar sofrendo, sei lá, porque eu tinha essa sensação. Então eu acabava atraindo pessoas para minha vida que iriam me fazer sofrer. Não tinha como ser diferente, né? Então foi eu comecei a relembrar uma forma que eu funcionava e a perceber que de uma forma diferente ainda, com muitas e muitas e muitas camadas de liberação, eu eu ainda estava funcionando, né, nesse lugar. Lógico que não com a mesma intensidade de antes, porque antes era uma coisa que era muito visível, né? Eu percebia isso com muita facilidade, vinham as emoções, né? Vinham as sensações, mas isso foi se dissolvendo e eu fui liberando, né? Muitas cargas, muitas informações ali. Só que num nível mais profundo, eu ainda vivencio isso. Eu ainda tô no lugar de drama, né? De me colocar como vítima, de ter essa questão masoquista ainda, de estar escolhendo situações que me causem dor. E tá tudo isso relacionado, né? Essa situação masoquistas, essas sensações masoquistas, elas estão relacionadas com o lugar de vítima, né? E o quanto a gente se beneficia desse lugar de vítima, né? A gente nunca tá num lugar, por mais que esse lugar esteja nos causando muito sofrimento, se a gente não tem um ganho em relação a isso. Então,
eu fiquei muito me questionando também, né? O porquê disso? Qual que é o ganho que eu tenho me colocando como vítima das situações ainda, né? Me colocando como, coitadinha, que nossa, que, né? E aquele drama tudo. E me veio muita consciência de que ainda escolho estar nesse lugar em algumas situações, porque é um lugar que a gente recebe atenção, né? Quando você tá ali na situação de vítima, você recebe a atenção das outras pessoas. De uma certa forma, você está sendo cuidada, né? De uma certa forma, as pessoas elas se preocupam com você. Então, eu eu tive, caíram várias e várias e várias fichas assim em relação a isso. E eu tô trazendo porque é algo que a gente pode mudar, né? Mas a gente só consegue, bom dia, Mari. A gente só consegue mudar se a gente conseguir ter essa consciência, se a gente conseguir ter essa percepção sobre a gente, né? Então, talvez é uma pergunta legal de ser feita, é o que eu tô ganhando com isso que eu tô escolhendo, né? Qual que é o benefício que eu tenho por detrás disso, dessa nhaca, né? Dessa merda que a gente tá escolhendo pra nossa vida. Então, qual que é o benefício que eu tô tendo disso? Porque a gente sempre tem um benefício. Se a gente não tem um benefício, a gente não escolhe isso. E quando eu falo, né, durante os meus atendimentos, qual é o aprendizado que você teve em relação a isso, ou qual é o benefício que você está tendo em relação a isso, as pessoas elas tentam buscar alguma coisa boa, né, alguma coisa que elas julgam que é boa sobre aquilo. E necessariamente não, né? Um aprendizado, ele pode, por exemplo, ser um aprendizado de que eu não mereço algo. E isso é um aprendizado, né? E não é algo que tá acrescentando na minha vida, muito pelo contrário, é algo que está fazendo com que eu faça escolhas destrutivas ali. Então a gente precisa começar a ter essa percepção para a gente começar a mudar as situações da nossa vida. E, e acho que é isso, assim, né? É muito de essa consciência, é muito para esse lugar de vítima que muitas vezes está ali camuflado, tá ali escondidinho e que a gente não tá reconhecendo, né? Então, quando a gente começar a reconhecer isso, a gente realmente vai conseguir transmutar ele e sair disso, né? Sair desse drama que a gente escolhe estar vivendo. Muitas vezes é um drama que a gente adquiriu, né, ao longo da nossa vida, mas a gente pode começar a cortar isso, né, a mudar, a fazer escolhas diferentes para a nossa vida. A gente não precisa ficar vivendo no drama. E era até algo que eu tava pensando, né? Porque tem um mantra que eu faço todo dia, que é o mantra de Axis, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mas como que vai vir com facilidade se eu vivo no drama? Não tem como, né? Acaba sendo energias opostas ali. Então, é mais um olhar que eu vou ter que dar para essa questão do drama. E isso é sempre algo que eu até no meu dia a dia me percebia e falava, mas nossa, essa pessoa faz muito drama e isso me incomoda. Como podemos fazer o outro entender que está vivendo um drama sem ser muito ofensivo? Nossa, é uma pergunta, né? Por que você quer fazer o outro entender que ele está vivendo um drama? As coisas, elas só vão ser percebidas da gente pra gente mesmo, né? A gente não consegue mudar o outro, a gente só consegue mudar a gente. Então, acho que um bom caminho primeiro é começar a gente perceber os dramas que a gente vive, a gente reconhecer os dramas que a gente está vivendo. E talvez a gente fazendo isso, a gente
facilite o caminho para o outro também perceber que ele está vivendo um drama. Porque imagina se alguém chega para você e fala assim: nossa, que drama isso! Ou, você não acha que você está fazendo drama na situação, né? Mesmo com muito carinho, muito cuidado ali, você falar para a pessoa que o que ela tá falando, o que ela tá sentindo é drama. A tendência é a gente erguer todas as nossas barreiras, né? Porque pra gente aquilo é muito real. Pra gente, para quem tá sentindo aquilo é verdadeiro. Porque afinal de contas, eu tô sentindo. Como que essa pessoa tá falando que é drama? Sabe, eu tô aqui sofrendo, eu tô aqui chorando, eu tô aqui me descabelando. Como assim? Isso é drama? Pra mim é real isso. Então imagina, né, alguém falar isso pra você. Eu acho que independente da forma que você falar, a pessoa ela vai erguer barreiras e aí isso vai dificultar com que ela perceba isso, né? Então, coisas que eu vou falar, né, o jeito que eu funciono, o jeito que eu gosto de trazer, porque é um jeito que você traz consciência, é começar a perguntar para a pessoa e deixar ela tirar as próprias conclusões dela. E às vezes ela não vai concluir que ela tá exagerando numa situação, né? Às vezes ela não vai concluir que o que está acontecendo com ela aconteceu por responsabilidade dela, pelas escolhas que ela tem feito na vida. E tá tudo bem, né? Cada um tem um grau de consciência e cada um vive de acordo com esse grau de consciência. Então não tem como a gente mudar o outro. Eu parto sempre do princípio que a gente tem que olhar primeiro pra gente, né? A gente não veio para salvar ninguém, a gente não tá aqui para resolver os problemas de ninguém, cada um consegue resolver o seu próprio problema e olhe lá, né? E olhe lá. Ainda se tiver muita disposição para que isso aconteça, a gente consegue evoluir, a gente consegue melhorar. Então, você pode começar a trazer um pouco de consciência, fazer perguntas, né? Quando a pessoa traz alguma situação de tipo, tá, mas foi assim mesmo que aconteceu, né? Porque a gente, quando tá ali vivenciando, a gente aumenta, né? A gente coloca uma lupa gigantesca diante da situação e começa a enxergar até coisas que não existem. Então, foi assim mesmo que aconteceu, né? Qual que é esse sentimento que tá vindo? Começar a fazer com que a pessoa perceba, né? E saia dessa energia de eu tô assim e é assim, começar a facilitar o caminho para ela perceber algumas coisas, considerando que às vezes ela não vai perceber, às vezes vai ser aquilo mesmo e tá tudo bem, né? Mas como que a gente pode vivenciar o nosso drama, como a gente pode ter clareza sobre o nosso drama, né? Sobre todas as situações que a gente mesmo exagera, né? Todas as situações que a gente enxerga coisas onde não tem, todas as situações que a gente está funcionando por traumas ou por padrões de comportamento que não são reais. Essas coisas elas não são reais. Um trauma ele aconteceu uma vez na nossa vida, né? E na verdade não foi uma situação que o trauma ele é muito delicado de ser falado, né? Porque foi uma situação que aconteceu ali na nossa vida. E isso, diante de tudo que a gente sentiu, né, diante de toda a experiência que a gente teve, e toda essa experiência, ela é baseada em experiências anteriores, em julgamentos anteriores, em crenças anteriores, acabou se tornando um trauma, né? Porque, por exemplo, muitas vezes os traumas eles são muito pequenos que vão se acumulando e são causados por pessoas que não queriam nos traumatizar. Mas no nosso modo de funcionamento ali, nas nossas informações, né, mentais, de consciência, isso acabou gerando um trauma. Então, para a gente começar a perceber, né, dessa questão de isso aqui é real ou eu tô vivendo a partir de um trauma? Isso aqui é real ou eu tô vivendo a partir de uma carência? Eu tô enxergando essa situação
da forma que ela verdadeiramente é, ou eu tô enxergando ela com base em alguma coisa que já existia anteriormente dentro de mim e essa situação ela só veio para trazer luz para isso que eu preciso olhar e que é muito mais profundo dentro de mim. E geralmente é isso que acontece, né? Geralmente a gente está dando importância para algo que nem é tão importante assim, porque nos mobilizou de alguma forma, né? Gerou, despertou sentimentos que estavam ali escondidos e que precisam ser olhados para aquilo. Tem uma situação que acho que foi assim a vez que eu percebi que eu tinha um grande trauma. E depois, um grande trauma, né, assim, que nem é grande, mas assim, foi um momento que eu fiquei num drama por quase uma semana, né? Eu, eu e a Gabi, a gente tava começando a morar juntas e ela tinha falado pra mim que ela ia passar o Natal com uma amiga. E eu falei, como assim você vai passar o Natal com uma amiga? Porque o Natal sempre foi muito importante pra mim. Muito assim, sempre foi a minha festa preferida do ano, sempre foi o momento que a minha família se reunia e sempre foi aquela coisa mágica, né? Porque a minha família ela sempre trouxe essa energia mágica do Natal. E quando a Gabi fala isso, eu não vou passar o Natal com você, eu vou passar com uma amiga, pra mim foi o fim do mundo. O fim do mundo, ao ponto de eu ficar 2, 3 dias de cama. E no fundo, eu sabia que não era por isso, né? Porque ela tinha decidido passar o Natal com outra pessoa e não comigo e com a minha família. Eu só não estava conseguindo acessar o que que era. E a tendência, né, pro outro, e no caso para ela, era falar: nossa, ela tá muito puta da vida comigo, e ficar tentando entender o que o outro tá sentindo e corrigir aquela situação. E ela falava: não, mas não precisa ficar assim, então eu vou passar o Natal com você. E eu falava: meu, não é isso, né? Isso só fez com que eu percebesse algo que eu nunca tinha percebido e eu não estava conseguindo acessar. Até que um belo dia de cama, e quando eu falo de cama, é literalmente de cama, assim, de ficar na cama chorando, 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 e sentindo aquilo e não saber nem o porquê que você está sentindo. Porque racionalmente eu tinha consciência, eu falava: gente, precisava disso tudo? Tudo bem, lógico, eu gostaria muito que ela participasse comigo, que ela estivesse ali num momento que para mim é muito valioso. Mas precisava disso tudo, né? Nossa Senhora. E aí eu comecei a ter percepções de algumas coisas. Aí eu comecei a ter algumas memórias de algumas situações da minha infância, que pessoas importantes não estiveram em momentos que eu considerava importante, né? Então, na verdade, essa história do Natal com a Gabi, ela foi um resgate de coisas que eu já tinha vivenciado na minha vida e que tinham me gerado muito desconforto, muito sofrimento, e eu não tinha lidado bem com aquilo, eu não tinha resolvido, eu nem tinha noção do que eu sentia em relação a essas coisas de infância. E aí, quando as fichas começaram a cair, eu falei: caraca, é sempre muito mais profundo do que a gente acha, né? Mas foi um baita de um presente eu ter olhado para isso. E aí que eu comecei a ver, falei: caramba, eu tenho um trauma gigantesco, porque a minha mãe não foi num evento de Dia das Mães da escola de inglês que eu fazia. Enquanto eu via todas as mães ali, e eu acho que minha mãe nem sabe disso, né? E com certeza ela não foi para me causar dor. Ela não foi, sei lá por que que ela não foi. Não sei se ela não podia, né? Se ela tinha algum compromisso, ela estava. Não sei, não lembro. Mas aquilo me gerou muita dor. E aquilo com certeza deixou um trauma, né? Então, mas aí eu entrei no drama, eu vivenciei aquele drama e foi através de todo esse drama que eu consegui entender o que estava acontecendo. E aí quando eu trouxe para Gabi foi muito mais fácil a gente conversar, né? Foi muito mais fácil ela
entender o que eu estava sentindo, que não tinha nada a ver com ela, que era uma coisa muito minha, porque eu também precisava entender. E no final das contas, depois ela acabou decidindo passar o Natal comigo, tal. E aí ela entendeu da importância do Natal para mim, e depois eu fui entender que para ela Natal não tinha nenhum significado especial, né? Então, como as pessoas elas vivenciam a mesma situação de forma muito diferente, né? Porque eu estava funcionando a partir do meu olhar, de meu Deus, ela vai passar uma data muito especial com outra pessoa. E na mente dela era, pra mim o Natal não tem significado nenhum, não sei porque que a Luna tá sofrendo aí, né? Um Natal e sei lá, o Dia da Independência é a mesma coisa, é um feriado só. Então é importante que a gente comece a se perceber, né? A perceber os nossos próprios dramas, as nossas próprias dores, todos os lugares que a gente está se colocando como vítima. E exige coragem para isso, né? Exige coragem para você olhar de frente para você mesma e mudar a percepção que você tem sobre você. Mas ao mesmo tempo que exige coragem, é muito empoderador, né? É muito empoderador quando eu falo, a gente cria a nossa própria realidade. Isso é até uma coisa que eu tenho pensado em fazer uma live sobre, né? As pessoas têm como base aquele livro A Lei da Atração. E no livro, né, não sei se vocês já leram, fala sobre pessoas que conseguiram atrair coisas para sua vida, coisas que desejavam, né? Acho que a pessoa que escreve ou ele traz algum depoimento de alguém que viu uma casa numa revista e gostou e colocou essa foto na parede, num mural de coisas que desejava atrair para a vida. E depois de muitos anos, ela foi, comprou uma casa e aí mexendo em algumas coisas ali, ela viu que era a mesma casa da revista. Então, nossa, a lei da atração é isso. Eu vou atrair tudo que eu quero para minha vida, tal. Não. A lei da atração é a gente atrai o que está nas nossas informações subconscientes, né? Então, se eu acredito que eu consigo atrair uma casa, que eu consigo atrair coisas boas, que eu tenho né, estrutura e que eu tenho força e que eu tenho merecimento, e lá a palavra merecimento que é muito forte, enfim, para atrair coisas, uma casa para mim, eu vou conseguir atrair essa casa. Só que geralmente as informações que a gente tem eu mereço sofrer em relacionamento, eu eu sou pobre, minha família é pobre, né? Eu sou coitadinha, eu sou vítima da situação. Geralmente são essas informações que a gente funcionam e aí faz com que a gente atraia essas informações, né? Essas pessoas que vão provar pra gente que realmente a gente não merece um relacionamento saudável, que a gente não sabe ter um relacionamento saudável, ou que a gente não é bom o suficiente, né? Porque a gente atrai situações para nossa vida que fazem com que as nossas crenças, os nossos julgamentos sejam validados, porque o nosso ego ele precisa dessa validação. Daí quando a gente encontra alguém para se relacionar que faz a gente sofrer, vem esse lugar de nossa, é verdade, eu mereço sofrer nos relacionamentos. É verdade, eu não sou boa o suficiente. Né? É verdade, eu nunca vou ter um relacionamento saudável. Ou é verdade, ninguém nunca vai me amar, né? Então é assim que funciona a lei da atração. Então quando a gente começa a olhar para isso, isso permite que a gente vá mudando. E aí que a gente comece a atrair coisas realmente que vão contribuir para a nossa vida, né? Não coisas que estão destruindo a nossa vida. Mas a gente precisa olhar para essas coisas. E é aí que a coragem precisa existir, porque senão a tendência é a gente camuflar. Fingir que nada disso está existindo. Fingir que nada disso faz parte da gente. É só do outro. O outro é dessa forma. Eu não. Eu não. E eu me percebi nesse final de semana que eu tava assim, né?
E a ayahuasca, ela tem um poder gigantesco de mostrar algumas coisas pra gente, assim, de tirar aquilo que tá lá escondido, camuflado, né, guardado as sete chaves e botar um holofote gigante pra gente olhar para aquilo. Então foi muito legal. E aí quando a gente diz de criar a realidade, ao mesmo tempo que a gente percebe que toda a nhaca da nossa vida foi a gente que criou, né? Foi criada com base nas nossas próprias escolhas, isso empodera, porque você fala, nossa, se eu criei tudo isso até agora, beleza, ok, gratidão, de alguma forma isso eu aprendi alguma coisa. Mas agora eu posso começar a criar coisas diferentes para mim. E aí a gente não fica à mercê de um destino, a gente não fica à mercê de Deus, né? Daquilo que eu estava falando anteriormente, da questão de Deus. Se Deus vai julgar que eu fui uma boa menina, ou se Deus vai julgar que eu não fui uma boa menina. A gente começa a tomar as rédeas da nossa própria vida. A gente começa a, a se empoderar disso e perceber que tudo depende da gente, não depende do outro. Que se o outro tá fazendo algo comigo, é porque eu estou permitindo que o outro faça algo comigo. Não é porque o outro é uma má pessoa. É eu que não tô sabendo impor os meus limites, é eu que de alguma forma permiti, né, abrir uma brecha ali para que o outro me machucasse. E então assim, é muito empoderador, vale muito a pena ter começar a ter essa percepção, né? Mas para isso a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, não é com as outras pessoas, é ser honesto com a gente mesmo. Ah, minha gente, gratidão. Ah, falei bastante. Sempre falo mais do que eu estava prevendo. E muita gratidão. Hoje aqui na Casa Expansão teremos a nossa festa de reinauguração, uma confraternização para clientes e amigos. Vai começar às 4 da tarde, vai até às 7h30. Então, quem for de São Carlos e quiser estar aqui com a gente, conhecer a casa nova, que tá linda, deliciosa, é muito bem-vindo. Mari, eu vou ter uma próxima turma esse sábado. Se você quiser, me manda mensagem, eu te passo as informações, te passo o valor do curso de barras, como funciona, a forma de parcelamento, o horário que começa, o horário que termina. O horário que termina é sempre mais ou menos, né? A gente tem ali um padrão, mas dependendo de como vai fluindo, ele sempre ultrapassa. Mas enfim, me manda uma mensagem que aí eu te passo todas as informações da classe de barras que vai ter no sábado, tá bom, lindeza? E é isso, fica o convite. Então, para quem quiser vir hoje, vir aqui na Casa Expansão, conhecer, estamos na rua 7 de setembro, 3010, é quase em frente ao novo hospital da Unimed, em frente à escola Cônego. E das 4 às 7h30 estaremos aqui, vai ter comidinhas, né? Vai ter muita desconstrução, ia falar, descontração. A gente vai estar aqui exclusivamente aberto para isso, para receber os amigos, para confraternizar, aproveitar aí que a gente está num mês, né, de confraternizar, de celebração. Então é só chegar, depois a gente vai ter sorteios também de algumas terapias, vai ser bem gostoso. Então quem puder, das 4 às 7h30, aqui na rua 7 de setembro, 3010. E aproveitando já a pergunta da Mari, curso de barras nesse sábado, dia 18 de dezembro. E quem quiser mais informações é só entrar em contato comigo, pode ser pelo direct, quem tiver meu WhatsApp pode entrar em contato pelo WhatsApp, que vai ser lindo e é uma baita de uma ferramenta para liberar muita coisa, né? Todo esse meu caminhar, né, que eu falei, eu saí de um lugar e hoje me percebo em outro e já nem lembrava mais que eu sentia aquelas coisas, que eu era aquela pessoa, foi muito graças às barras, né? As barras, ela me ajuda muito, porque todo dia eu corro as minhas barras. Então,
E é muita leveza, né, que ela traz e é muita liberação. Então foi muito, muito, muito graças às barras ali. Conheci as barras em 2018. Então são 3 anos ali de transformação intensa na minha vida por conta delas. E é por isso que é um curso que eu amo dar e eu sei que a pessoa ela entra de uma forma e sai completamente diferente no mesmo dia, né? Deixa muita coisa para trás ali. Então é um grande passo que a gente dá na nossa transformação pessoal. As pessoas às vezes elas acham que o curso de barras, eu vou fazer para outra pessoa. Não, a gente pode até escolher, né, trabalhar com isso e contribuir para as outras pessoas. Mas antes de tudo, a mudança vem com a gente, começa ali no dia do curso. É muito grande. Então vale muito a pena. E um super beijo, ótima semana para vocês e espero que vocês consigam estar aqui com a gente hoje. Mas quem não conseguir estar, segunda-feira que vem temos programa Escolha Diferente. E é isso, às 8 da manhã. Uma linda semana, um super beijo e um lindo dia. Até mais!